Era um dia como qualquer outro naquele mesmo caminho de poeira e pedras. Até que os discípulos pararam, diante de um homem que todos conheciam. Sentado à beira do caminho, ele estendia a mão. Seu mundo eternamente definido não por rostos, mas por sons, e pelo toque das moedas que poucos lhe davam. Mestre, perguntaram eles, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? A pergunta carregava o peso de uma antiga crença, mas a resposta de Jesus veio como um raio de luz em um lugar escuro. Nem ele pecou, nem seus pais, disse ele, mas isto aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Num instante, o divino se misturou ao comum. Ele cuspiu no chão, fez um lodo e passou nos olhos do homem. Um gesto estranho, quase primitivo, mas carregado de um poder que desafiava a própria criação. Vai lá, Jesus disse, se lava no tanque de Siloé. E o homem, que nunca havia visto uma só cor, se levantou e foi. Guiado pela fé e uma voz que lhe falava como ninguém jamais falara, ele caminhou em direção ao tanque. E então, na água que lavou o lodo de seus olhos, aconteceu o impossível. A escuridão que era sua companheira desde o ventre se dissolveu em luz. Pela primeira vez, ele viu o próprio rosto refletido na água. Viu o azul do céu, o dourado do sol, as cores de um mundo que ele só conhecia pelos sons. Mas o milagre físico era apenas o começo de uma transformação ainda maior. Levaram-no aos fariseus, que não viram a maravilha, mas apenas uma quebra de regras. Afinal, a cura havia acontecido num sábado. Interrogaram-no, pressionaram-no, chamaram seus pais. Tentaram de todas as formas negar a luz que agora brilhava em seus olhos. E foi ali, acuado pelos doutores da lei, que aquele homem simples, mas agora iluminado por dentro e por fora, proferiu um testemunho que ecoaria através dos séculos. Diante de argumentos tortuosos e corações endurecidos, ele disse com uma convicção inabalável: uma coisa eu sei, eu era cego, e agora vejo. Sua fé, que começou com um simples ato de obedecer e lavar-se, tornou-se inabalável. Quando Jesus o encontrou novamente, lhe perguntou: você crê no Filho de Deus? O homem, que agora o via face a face, respondeu: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: você já o conhece, é quem está falando com você. E aquele homem, cujos olhos físicos haviam sido abertos pela terra e água, agora via com os olhos do Espírito. Creio, Senhor, ele disse, e prostrou-se em adoração. Enquanto isso, os que julgavam ver, os fariseus de coração fechado, permaneciam espiritualmente cegos, provando que a maior cegueira não é a dos olhos, mas a da alma, que se recusa à luz. Esta história não é apenas sobre um milagre que restaurou a visão de um homem. É sobre a jornada de uma fé que nasce na obediência, que cresce no testemunho corajoso e que se consuma no reconhecimento do Salvador. É a prova de que as obras de Deus se manifestam, não na ausência de sofrimento, mas na transformação radical que acontece quando a luz de Cristo toca uma vida, permitindo que quem estava nas trevas possa, finalmente, declarar ao mundo: eu era cego, e agora vejo.